Curtiu assistir a quarta temporada de Steven Universo? As Gêmeas, quando voltam pra Terra, capturam todas as Gêmeas corrompidas que estavam no jardim de infância Beta. Steven e Connie vão pra uma biblioteca, já que Connie tem que fazer um trabalho da escola. E Steven, ao ficar explorando o local, achou um livro escondido, o Diário de Buddy, que pra quem não lembra é aquele ajudante do fundador da cidade que Steven e Jamie interpretaram na peça. Ao ler o diário, Buddy queria deixar a sua marca na história e foi explorar o mundo, até que em sua viagem encontrou o antigo campo de batalha da Guerra Jan, e encontrou Pérola e Garnet, que fala que é perigoso ele ir pra esses locais, mas Buddy está decidido em relatar descobertas que ninguém fez e registra em seu livro. Registra até lugares que o Steven nunca viu. E ao chegar no deserto procurando o castelo de areia, ele chega a desmaiar no ar do deserto. E quando acorda, se encontra com Rose Quartz e 7 leões que ela tem. Buddy mostra pra Rose o que ele escreveu, mas percebe que já que ela está lá, todos os lugares que ele foi já devem ter sido explorados. Rose fala que foram, mas nunca haviam sido registrados antes, e dá a ideia dele ser um escritor, o que motiva muito ele e faz ele fundar a biblioteca de Beat City. Steven e Connie vão fazer um treino especial de espada, mas Connie está muito triste e não quer tocar no assunto, e eles vão pro campo de treinamento. No treino, eles se fundem e vão testar suas habilidades como Stivone, mas quando atacam a Holopérola, Stivone tem a visão de um garoto e se desfunde. Steven pergunta o que aconteceu, e Connie fala que na escola um menino esbarrou nela e por reflexo ela capotou ele e fugiu, e não consegue parar de pensar nisso. Garnet escuta a conversa e vai ajudar. Pedem pros dois se fundirem e que seus pensamentos podem causar medo por coisas que fizeram, mas eles não precisam temer, é só respirar fundo e lembrar que eles têm um ao outro. Essa conversa anima Connie, que de novo está pronta para mais um treino. Então eles se fundem e começam a lutar. Mas quando Stivone perfura a Holopérola, ela tem a visão que está perfurando a Bismuto. E não só a Bismuto, mas também aparece Jasper e a Rubiolho, mostrando que Stivone sente culpa do que aconteceu com elas. E depois aparece Rose, encarando ela. Stivone se assusta e começa a recuar, e acaba caindo da arena, despencando a milhares de metros de altura. Ela se desfunde e Steven começa a chorar, já que sente culpa por não conseguir proteger ninguém. Mas Connie o abraça e fala que está tudo bem, e mesmo nas adversidades, eles sempre vão estar juntos. Se fundem e começam a planar, ficando a salvo. O Sr. Smiley coloca uma velha máquina nativa chamada Zoltron. Só coloca uma moeda e ele prevê o seu futuro. E Steven quer testar, mas ela acaba emperrando. Ele tenta arrumar dando umas batidas, mas piora mais ainda. E para pagar, Steven começa a trabalhar disfarçado do robô, o que funciona, virou um sucesso na cidade. Até um homem deprimido começar a perguntar, mas Steven não tem as respostas para suas perguntas e não sabe como deixar ele feliz. Ele era um antigo amigo do Sr. Smile, mas os dois acabaram se desentendendo. No final do dia, Steven encontra pro Sr. Smile que viu seu antigo amigo e ele vai correndo ver ele. E os dois se reencontram, consertando um mal entendido de muitos anos atrás. A Amethyst está muito animada, pois ela vai em um show de rock em uma garagem com Greg. Só que rolou um imprevisto e ele não vai poder ir. Então Pérola e Steven decidem ir com a Amethyst. E Pérola decide ficar vida louca, agindo mais radical. E do nada, aparece uma mulher com cabelos rosas. E Pérola fica muito nervosa, pois ela lembra a Rose. Ela fica tão nervosa que acaba se atrapalhando perto dela, e a moça vai embora. Mas quando eles estão indo pro show, no meio da estrada, se deparam com ela de novo. Só que ela sai na frente e eles param em um semáforo. Pérola, que está com muita vontade de ver ela, fura o semáforo e vai com toda a velocidade para alcançá-la. Só que isso chama a atenção da polícia, que persegue eles. Mas Pérola, como quer meter o louco, começa uma fuga, incorporando o Toretto, fazendo manobras incríveis, despistando a polícia. Só que isso mandou a gasolina pro limbo, e ela se desculpa por agir daquela maneira. Ela só queria ser mais legal, mas funcionou, e Steven e a Amethyst acharam ela incrível, e eles chegam ao show e lá se deparam com a mulher de cabelos rosas. Pérola vai falar com ela, e como Pérola é boa de lábia, consegue o telefone dela. Steven, que está criando uma boa relação com Cebola, é convidado pra floresta. Lá ele encontra a turminha do Cebola, e eles brincam o dia inteiro, mas a turminha vai embora, já que eles só vão pra Beat City durante o verão, o que deixa o Cebola muito triste. Mas Steven fala que sempre que ele quiser brincar, ele sempre vai estar lá por ele. Steven vai visitar Lápis e Peridote. As duas fizeram uma bela plantação de milho e abóboras no celeiro. Elas querem criar vida, pois é muito solitário e elas queriam alguém pra conversar. Steven fala que as plantações não falam, e as duas ficam desanimadas. Então Steven, pra animar elas, usa seus poderes pra dar vida em uma das abóboras. Mas quando descobrem que foi Steven que fez, ainda ficam meio tristes. Do nada, um avião chega no celeiro, e um homem começa a gritar, pois aquele celeiro é dele. Lápis então prende o homem, e eles chamam Greg e a Chance pra esclarecer isso. Aquele homem é Andy DeMayo, o primo do Greg, e aquele celeiro é de seus pais. Andy fala que Greg é uma vergonha da família, pois mudou o seu nome e abandonou as tradições da família e deixou desconhecidos morarem lá. Mas Andy, que gostou de Steven, decide dar uma chance pra conhecer a nova família melhor. Então eles decidem fazer um jantar em família. Andy, ao ver que Steven, Greg e
e a Jen são uma família unida, repentinamente se levanta e deixa eles ficarem com o celeiro, pega seu avião e vai embora. Steven então pede pra Lápis seguir ele, e Andy fala que foi o único que seguiu as tradições da família. Todos os outros foram embora e ele acabou sozinho. Lápis então deixa Steven na asa do avião, e ele fala que ele nunca vai estar sozinho, pois ele é de sua família, e sempre que ele quiser, pode ir visitá-lo. Steven, que está na asa do avião, faz ele ficar desequilibrado, e acaba caindo, mas Andy consegue resgatá-lo, e fala que é tarde demais para se adaptar e ver sua família. Mas Steven fala que nunca é tarde demais, e eles voltam. Andy decide ir embora, mas ainda quer manter laços com Greg e a sua família. As Jens, Steven e Greg estão passando um tempo em casa, já que está acontecendo uma grande nevasca. Greg conta uma história de quando Steven tinha alguns meses. Ele ficou cuidando dele, e as Jens foram visitá-lo. Só que ainda não sabia o que Steven era direito, e do nada a pedra dele começa a brilhar pela primeira vez. Greg não sabia o que fazer, e decide ver o que ele pode fazer para ajudar, mas quando volta, as Jens sequestram Steven e roubaram a van do Greg. As Jens tentam entender o que Steven é, e o que podem fazer para Rose voltar ao normal. A Ametista acha que Rose só mudou de forma, Garnet que Steven é uma fusão de Rose e do Greg, e Pérola, a que mais sofreu com Rose indo embora, quer tirar a Jen que está no umbigo de Steven para libertá-la. Só que ela não tem coragem de fazer isso, pois apesar de não entender, ela decide aceitar a decisão de Rose de ter Steven, e elas devolvem Steven para Greg. Steven é acordado por Greg, já que ele estava dormindo e do nada começou a chorar. Ele fala que no seu sonho viu um lugar estranho, e como já estava ficando tarde, Greg leva ele para casa. Steven, antes de se despedir do seu pai, pergunta se sua mãe falou alguma coisa sobre a Diamante Rosa. Só que Greg fala que nunca cobrou nada sobre o passado de Rose, pois parecia incomodar muito ela, e ele sempre falava para ela esquecer o passado e viver o presente. Os dois se despedem e Steven vai dormir, mas sonha de novo com o mesmo local onde tem um palaquim rosa destruído. Ele acorda chorando de novo e conta o sonho pra Connie, que pega o diário de Bud na biblioteca e leva até a casa dele. Eles veem que é um lugar que fica na Coreia, e Steven fica muito curioso pra saber o que tem lá, e decide perguntar se as Jen sabem. A Ametista não sabe, só que Pérola foge da pergunta e Steven acha que aquilo pode estar relacionado com a Diamante Rosa. Garnet fala pra ele não ir lá, e Steven começa a brigar com ela, pois fala que ele tem o direito de saber a verdade. Eita porra. Garnet fala que aquele lugar é muito perigoso, e ela tem medo de chegar perto, pois tem alguém lá, o que aumenta ainda mais a curiosidade do Steven, e como as Jens não vão levar ele até lá, ele pede ajuda pro seu pai, que comunica o Andy e leva eles pra Coreia de avião. Ao chegar na Coreia, eles curtem o país e decidem encontrar o Palaquim. Eles encontram em uma área restrita, e Steven, mesmo acordado, começa a chorar, e se depara com um Palaquim azul em ótimas condições. Steven acha estranho, pois o que viu no seu sonho era bem diferente, e eles escutam vozes, e quando vem é a Diamante Azul e a sua Pérola, ao lado do Palaquim do sonho que pertenceu à Diamante Rosa. Steven repara as lágrimas que ele derramava pertencem à Diamante Azul, e Pérola escuta algum barulho e decide ver o que é. Mas Greg aparece diante delas e começam a conversar. Diamante Azul conta que perdeu alguém preciosa. Greg sabe como ela se sente, e fala que sente a mesma dor da perca de alguém importante. E a missão mais difícil sempre é seguir em frente. Diamante Azul, ao ver que aquele humano sabia como ela se sentia, fala que ele não merece morrer pelo Cluster, que ainda acha que pode destruir a Terra. Então, na esperança de salvar o humano que entende a sua dor, pega Greg e leva para sua nave. Steve, ao ver que seu pai vai ser sequestrado, tenta impedi-la, mas já é tarde demais. Diamante Azul leva ele pro espaço. Steve então se encontra com Garnet e fala que previu o futuro, e se as Jens fossem, elas seriam capturadas. E fala que vão trazer Greg de volta. Isso que eu acho engraçado nessa história, não era só ela falar, fela da puta, tem uma deusa poderosa pra caralho lá, não vá, os problemas seriam resolvidos. Mas enfim. Ao voltar pra casa, eles contam pra Pérola e a Ametista o que aconteceu. Pérola pensa que já que Diamante Azul gostou do Greg e queria ele vivo, pode ter levado ele para um zoológico de humanos feito por Diamante Rosa. Então, eles pegam a nave das Rubis e viajam mais rápido que a velocidade da luz, e eles conseguem chegar lá rapidão. E Steven se desculpa com as Jens por ele ser afobado e fazer as coisas do seu jeito. Eles conseguem pousar a nave, mas a porta de entrada está sendo vigiada por guardas ametistas. E como todo mundo ali não é bem visto por Homeworld, Garnet se desfunde, e Safira tem um plano. Por ela ser uma Jen de alta classe, veio entregar um humano prisioneiro acompanhada de sua Pérola para servir e uma guarda Rubi e Ametista. Ao entrar, ele se depara com a responsável pelo zoológico, a Agatha Azul. Safira fala que a pedido da Diamante Azul trouxe mais humanos, e Agatha os recebe e avisa que a Diamante Azul veio mais cedo entregar um humano, só que teve que ir embora. Safira então pede pra Agatha mostrar o zoológico pra ela, pra conseguir achar uma maneira de resgatar o Greg.
Porém, a ametista não pode entrar e fica com as outras guardas, mas são interrompidas pois as ametistas avisam a Agatha que a diamante azul está voltando e avisa pra Safira ficar até a diamante chegar para agradecer por trazer mais humanos e manda as ametistas levarem Steven até onde ficam os outros humanos. Após pegarem as informações dele e trocarem as suas roupas, ele chega até a parte onde ficam os humanos e encontra o seu pai. E o Greg tá bem, foi muito bem tratado pelas pessoas de lá que são os descendentes dos humanos que foram levados pra lá. Eles escutam uma voz dos brincos que cada um deles tem e Greg fala que as pessoas lá recebem ordens do que devem fazer no dia, como comer, brincar, tomar banho. Ao anoitecer, Steven e Greg conseguem achar uma porta pra sair, mas não sabe como conseguir abrir ela. E dois humanos que vivem lá perguntam o que eles estão fazendo e falam que aquela porta só abre quando algum humano está machucado, mas é um sentimento que eles nunca sentiram, então não sabem o que é. Depois, a voz chama eles de novo pra fazer parte de um círculo, menos o Steven. Lá é onde a voz escolhe qual dos humanos vai formar um casal, e Greg é escolhido, só que ele não quer e fala que na Terra são as próprias pessoas que escolhem seus parceiros. Quando os humanos escutam isso, decidem escolher e todos eles querem ser o parceiro do Greg, mas Greg rejeita todos eles, o que faz todos ficarem magoados e correr atrás deles. Steven e Greg se escondem e a porta abre com as ametistas tentando consolar os humanos. Steven e Greg veem a oportunidade perfeita para fugir, mas são capturados por uma ametista. Eles são levados para um quarto com várias outras ametistas e a nossa ametista também foi sequestrada, mas tudo isso era zoeira. Elas se deram muito bem, já que todas elas são da Terra e elas sempre esperaram a ametista sair do buraco, mas nunca emergiu, e elas finalmente estão se conhecendo e decidem ajudar eles. Mas Agatha Azul entra na sala e as ametistas escondem eles, deixando eles escaparem. Steven e Greg então se escondem em uma sala cheia de Rose Quartz em bolhas, e Diamante Azul aparece, assim como a Diamante Amarela, que fala que a Azul está em péssimo estado por lembrar da Diamante Rosa que morreu há milhares de anos, e ela deve superar isso, já que como Diamante, ela deve agir como líder. E Amarelo também sente saudades da Rosa, mas agora é tarde demais. Agatha aparece com Safira, Ruby e Pérola na sala e reporta para Diamante Azul que, a mando dela, Safira trouxe mais humanos, mas a Diamante não se lembra de dar uma ordem. Safira fica nervosa, mas Ruby segura sua mão, dando conforto a ela, e diz que usou a sua visão do futuro e viu que a Diamante ia pedir mais humanos. E como Diamante Azul está querendo preservar o legado de Rosa antes que a Terra seja destruída pelo Cluster, fala que é verdade. Diamante Amarelo fala que para realizar o desejo da Azul, vai providenciar mais humanos e dispensa elas. Steven e Greg aproveitam e saem juntos sem serem vistos, e vão devagarzinho acompanhando elas até a saída. Agatha nem percebe, já que ficou muito emocionada por ver duas diamantes, mas quando se vira, vê Steven e Greg entrando na nave e pensa que é culpa das ametistas por deixar eles escaparem. Agatha Azul saca sua arma e ataca eles, mas Safira e Ruby se fundem e junto com Pérola e Ametista consegue derrotá-la facilmente. Agatha ameaça reportar para as diamantes, mas Pérola fala que não é uma boa ideia dizer que um grupo de rebeldes entrou escondido no zoológico que tinha ela como protetora, e as ametistas se despedem de sua nova amiga. E eles entram na nave e Steven se desculpa por tudo o que fez com o seu pai, mas ele não o culpa, e eles finalmente voltam pra Terra. E lá encontram com Connie, e ela fala que ela, Peridot, Lápis e o Abóbora estavam tomando conta da cidade enquanto eles estavam fora. Já começa a escurecer, e Connie começa a ficar preocupada, pois a sua mãe ainda não veio buscar ela, e acha que pode ter acontecido algo, já que também não atende o celular. Só que ela aparece e fala que houve um problema no hospital, e a bateria do seu celular acabou, e agradece Steven por deixar a sua filha ficar até tarde. Steven, ao ver o relacionamento das duas, se pergunta como seria se ele conhecesse a sua mãe. Então Steven abre o quarto de Rose e lá deseja falar com a sua mãe. O quarto então faz a Rose e os dois começam a se divertir, jogar videogame, jogar futebol, até a conversar, o que deixa Steven muito feliz e quer registrar esse momento tirando uma foto com ela. Só que Rose não aparece e ele está sozinho no quarto. Steven vê que aquela não é a sua mãe, pois ele sempre imaginou ela perfeita, mas sabe que no fundo ela errou muito, aprisionando Bismuto, escondendo isso da Garnet e da Pérola e matando a Diamante Rosa, fazendo Homeworld inteira sentir raiva da Terra, e ela simplesmente desapareceu, deixando todos esses problemas nas costas de seu filho, achando que ajudou todo mundo, mas só fez todos sofrerem. O quarto começa a fazer uma tempestade, e Steven pergunta se ele só existe pra sofrer com os erros de sua mãe. Rose fala que quando gravou a fita, falou que o que mais queria era que seu filho pudesse existir, e Steven entende que sua mãe não queria que os erros dela caíssem sobre seu filho, mas como os dois se tornaram uma só pessoa, ele tem que lidar com o que ela deixou pra trás. Ronaldo quer entrar pras Crystal Gems e salvar a Terra. As Gems são contra, mas Steven quer dar uma chance, mas ele quer ficar mandando nas coisas o tempo todo, e após conversarem um pouco, Ronaldo decide parar de ser egoísta e apoiar eles de longe. A Ametista
esta fala que entrou na luta livre para provar o seu próprio valor, mas ela não liga mais para isso e decide parar. E como Steven estava lá porque era um lance deles, os dois decidem encerrar suas carreiras perdendo a luta final, o que deixa Lars meio deprimido. Steven e Garnet estão admirando a vista e do nada cai uma das rubis que foi lançada no espaço a Umbigo. Ela pede ajuda e quer se refugiar na Terra, pois não aguenta mais as coisas que acontecem em Homeworld. Steven decide dar uma chance a Ruby e Garnet apoia a ideia. Ele leva ela pro celeiro, pra Peridot e Lapis ensinar a ela como é a vida na Terra. E ela se sai muito bem, tão bem que começa a incomodar a Lapis, pois ela demorou muito tempo para se adaptar à vida na Terra. Mas parece que a Ruby consegue fazer isso tão facilmente que chega a incomodar. Ruby se sente culpada por isso e fala que vai embora, porque nunca foi boa pra nada, apenas pra pilotar a nave. Lapis se desculpa e Steven, pra animar os ânimos, pergunta se a Ruby quer pilotar a nave em um rolê. Eles dão uma volta e a Ruby mostra como a nave funciona e pede ajuda pra Steven pra ele ligar um botão. Mas tudo isso foi uma armadilha pra ela ficar a salvo, quase jogando eles pra fora da nave. Ruby fala que nunca quis nada com a Terra, só queria a nave de volta. E Steven pergunta por que ela não pegou desde o início. E Ruby fala que queria ver a cara deles por também serem enganados, assim como fez com ela. E joga eles no oceano e foge pro espaço. Steven fica analisando a fita que a sua mãe gravou pra ver se encontra algum tipo de mensagem subliminar que ela deixou pra ele desvendar. E do nada, o leão cospe uma chave gigante. Steven pensa que essa chave pode ser a do baú que está dentro da juba do leão, mas a chave é muito grande e pede pro leão levá-lo até o lugar onde ele possa usá-la. O leão então leva ele pro mesmo deserto onde eles se conheceram e lá encontra um lugar estranho, mas com uma porta grande e consegue abri-la com a chave. Mas não tem nada lá, somente um monte de lixo e fica frustrado. Só que encontra uma fita igual a sua mãe deixou pra ele, só que pra alguém chamada Nora. Ele pensa que pode ter uma irmã e pede pro leão levar ele até a Nora. E ele se encontra com Greg. Eles assistem a fita e é a mesma coisa que a sua mãe gravou na sua. E Greg fala que duas fitas foram gravadas, uma caso nascesse um menino e a outra caso fosse uma menina. Steven se pergunta o que isso significa pro seu destino mágico, mas Greg fala que a mensagem que Rose deixou nessa fita foi para o Steven não ser ninguém além dele mesmo. E Steven está andando com Connie e encontra o pai dela, que está a trabalho para ficar de segurança no parque de diversões do Sr. Smiley. E ao anoitecer, eles ficam de tocaia, mas do nada a cerca é arrombada. E acham estranho, pois pelo que foi reportado, seria uns adolescentes, mas parecia que alguém grande estava por trás disso. E após explorar o lugar, eles encontram alguém, o Cebola, que não sabe falar, mas está desesperado, e Steven entende que é por alguém estar perseguindo ele. Por achar que era o pai da Connie o perseguidor, eles dão o caso como encerrado, só dando uma bronca no Cebola e vão embora. Mas quando eles saem, duas sombras aparecem e era eles que estavam atrás do Cebola. E Steven está experimentando um bolo feito por Lars e achou delicioso. E Buck aparece e convida Steven, Lars e Sage para jantarem na casa dele. E eles aceitam, mas cada um tem que levar algo para comer. Então eles dão a ideia de Lars fazer um bolo, pois ele é ótimo cozinhando. Ele se sente vergonha, pois acha que a turma descolada pode achar ele um bobão por saber cozinhar. Mas Steven o motiva e fala que isso é um talento que ele tem. E se ninguém gostar, azar das pessoas. Isso motiva Lars, que decide cozinhar e diz que encontra ele depois na festa. Na hora da festa, a turma se encontra e se diverte bastante. Até a Sage se enturma com a galera, mas eles vê que Lars ainda não veio e Steven vai atrás dele. Procura pela cidade inteira, mas não encontra e decide voltar pra festa, já que nem o celular ele atende. E quando volta, encontra o bolo do Lars na lixeira. Ele entra e quando a festa acaba, fala pra Sage e ficam tristes por seu amigo não aproveitar a festa junto com eles. Eles se despedem e vão pra casa, mas Sage está sendo perseguida pelas mesmas pessoas que estavam atrás do Cebola. No dia seguinte, Steven está esperando uma encomenda, mas o carteiro ainda não chegou em sua casa e ele estranha, pois Jimmy sempre é pontual nas entregas. Então decide ir ao Big Rosquinha para comer alguma coisa, mas no meio do caminho se depara com o creme azedo, falando que o Cebola está desaparecido. E quando chega no Big Rosquinha, está fechado. Ele tenta entrar pelos fundos e se depara com a mãe da Sage, e ela fala que a sua filha não voltou para casa depois da festa. Steven acha que todos esses desaparecimentos podem estar relacionados e se depara com uma Jen pequena com uma pedra formando uma lágrima e perguntou ao Steven: "Você é o meu pai? Eu preciso achar o meu pai." Steven não entende e fala que não, e ela vai embora voando. Ele conta pra Jens e pra Connie o que ele viu, e elas falam que não faz sentido porque Jens não tem pais. Connie fala que é possível, já que pode existir alguém igual ao Steven. Então eles se separam pra ver se encontram ela de novo. Steven e Connie vão pro bosque onde Cebola normalmente brinca, e lá eles encontram a pequena Jen de novo, fazendo a mesma pergunta: "Você é meu pai?" Mas ela nega e fala que ela é a Connie. A Jen, ao saber que ela é a Connie, chama a sua parceira, uma Jen enorme que está com todos os desaparecidos dentro do seu corpo, chamada Topázio, uma fusão. Elas se desfundem em duas e correm pra cima de Connie e se fundindo
de novo, prende ela dentro do seu corpo, assim como fez com os outros. Steven tenta resgatar Connie, mas a pequena Jan chamada Aquamarine usa sua arma que pode paralisar qualquer coisa que ela tem como alvo e o joga pra longe, deixando Steven inconsciente, sabendo quem ele é, mas ela fala que é irrelevante pra missão delas. Steven conta pra Jens, o que deixa Garnet e Pérola chocada, pois Topázio pertence à corte da Diamante Amarelo e Aquamarine da Diamante Azul. Então as duas podem estar trabalhando juntas pra conseguir mais humanos pro zoológico, assim como falaram, o que vai ser um problema já que elas não têm mais a nave pra buscar os humanos de volta. Steven recebe uma mensagem de Connie com uma foto mostrando que eles estão no parque de diversões. Eles vão até lá e se deparam com as duas, mas tanto Aquamarine quanto Topázio são Jans muito poderosas, e ainda tem os amigos de Steven como reféns, o que dificulta muito na batalha. Aquamarine fala que ela está atrás de o meu pai, Connie, Sage, Lars, Carteiro e Cebola, eu acho, a mando da Diamante Amarelo, de acordo com o relatório de Peridot. Steven lembra que foi ele que passou esses nomes quando conversou com Peridot pela primeira vez. Aquamarine, que quer logo finalizar essa missão, fala que pode usar um dos humanos como vítima para achar logo o meu pai, e Steven se sente responsável por isso, então decide falar que ele é o meu pai. Aquamarine acha estranho, mas se isso acabaria logo com a missão, tá valendo. E Topázio captura Steven, que tenta usar seus poderes para sair, mas o corpo de Topázio é muito resistente, e as duas Jans vão para sua nave com os reféns. Aquamarine está ligando a nave para sair da Terra, e Steven tenta usar todas as suas forças e consegue fazer uma bolha forçando Topázio a se desfundir. Connie então pega a espada e ela e Steven começam a lutar. Uma das Topázios consegue capturar de volta Sage, que pede ajuda para Lars, mas ele está com tanto medo que foge e se esconde. Steven e Connie conseguem conter as duas Topázios e abrir a porta da nave que foi parada por Alexandrite. Então Steven pede para todos eles pularem no mar, mas sem sucesso. Aquamarine é tão poderosa que com a sua arma consegue paralisar todo mundo, menos o Steven, e fala que quer fazer o desejo de sua diamante. Steven então decide fazer uma troca, o que deixaria as diamantes ainda mais satisfeitas, e fala que não é o meu pai, e sim minha mãe, Rose Quartz, a líder das Crystal Gems, o que realmente chama a atenção de Aquamarine, que aceita a proposta. A Jens fala pra ele não se entregar, mas ele fala que foi sua mãe que começou isso, e ele vai terminar. As Jens ficam sem palavras, e a nave vai pro espaço em direção ao planeta natal. E essa foi a análise da quarta temporada de Steven Universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no like, pois isso ajuda demais com a divulgação do vídeo. E se não curtiram, fiquem à vontade para dar o dislike, mas comentem aqui embaixo o que eu posso melhorar. Se é o primeiro vídeo que assistem aqui no canal e quer ficar por dentro de todos os outros vídeos que vêm por aí, se inscrevam. E muito em breve sai a análise da quinta e última temporada. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um ótimo ano novo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!